Amigos queridos, Jesus é o nosso mestre, modelo e guia da humanidade, a quem buscamos nesta hora para que sejas conosco através dos seus mensageiros, abnegados servidores da sua seara, que desveladamente nos amparam a existência na terra. Que nesta hora, Senhor, feliz de nossas vidas, possamos encontrar as respostas lúcidas no seu Evangelho de amor. Possamos saciar-nos da verdade e, mais fortalecidos, vibrarmos em favor de todos aqueles que nos cruzarem o caminho, todos aqueles que a justiça divina nos trouxe para reencontros de transformações, construções de sentimentos, para o exercício do bem. Ensina-nos, Senhor, a servir, sem perguntar a quem ou até quando, para que a nossa existência na terra seja pautada no bem constante. Jesus, doce amigo, meigo pastor da Galileia, reúna-nos em seu aprisco de amor, para estarmos agasalhados pela sua misericórdia. Fortalece-nos o ânimo, Senhor, e infunde em nossos corações a esperança e a paz. Iniciamos assim as reflexões do Evangelho nesta manhã. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, bem sofrer e mal sofrer. Bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus. Não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então, quando vos atinge um motivo de inquietação ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo, e quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação: eu fui o mais forte. Então, esse trecho do Evangelho está nos dizendo que quando a gente educa os nossos ímpetos de maldizer a prova, de desenvolver uma ingratidão pelo que nos acontece, e quando a gente vence esse impulso, nós podemos dizer com satisfação: eu venci a mim mesmo. Eu fui mais forte porque definitivamente tenho compreendido melhor da necessidade que eu desenvolvi de passar por esse tipo de adversidade. Então, nós trouxemos uma lição de reflexão que diz assim: é do livro Palavras de Vida Eterna, agradeçamos sempre, dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma citação de Paulo aos Efésios. Muita gente pergunta como se pode render graças a Deus pelas dores que sacodem a vida.
Entretanto, basta leve reflexão para que venhamos a reconhecer a função renovadora do sofrimento. Então, Emmanuel, dentro da sua linha de pensamento muito ajustado a Jesus, nos traz quanto nós precisamos refletir quanto à necessidade evolutiva que temos de passar por aquela prova ou adversidade. Sem essa reflexão, nós passaremos de forma sofrida e às vezes, a mais das vezes, sem o real aproveitamento daquele estímulo de renovação de nós mesmos. Então, o bem sofrer é esse ato de refletir para que venhamos reconhecer a função renovadora desse sofrimento. E se a gente não se puser a observar-nos, a nos sentir como espíritos, nós não vamos descobrir a importância e a função desse momento. Então, ele vai dando alguns exemplos que a gente pode se enquadrar em um mais que outro. Atravessaste longo período de enfermidade, da qual te refazes dificilmente. E se ouvires a própria consciência, perceberás que a moléstia física foi socorro valioso para que te não arrojastes a tremendas lutas de espírito. Que interessante. A enfermidade física longa, de difícil recuperação, precisa que nós auscultemos a nossa consciência. Para sentir, perceberá que ela foi um socorro valioso. Porque se ela não viesse como impeditivo, eu me arrojaria às minhas más tendências com toda a força, com todo o vigor. Foste surrupiado na vantagem financeira, outra forma de dor, que te colocava em destaque no trabalho que te assegura a subsistência. E se meditas ou refletes severamente no assunto, observarás que a suposta humilhação te livrou de compromissos perigosos arrastadores. Porque como nós trazemos tendências a excessos, muitas vezes uma pessoa muito abastecida, com vantagens financeiras, e não tendo ainda domínio sobre as suas tendências, se arrojaria a compromissos perigosos, arrasadores. Então, a justiça divina, através da providência divina, intercede em nosso favor. Uma outra situação, amargaste a deserção do amigo, relacionamentos, em cujo afeto depositavas a maior esperança. E se estudares a ocorrência com plena isenção de ânimo, concluirás que o tempo te libertou de um laço impróprio, que se transfiguraria talvez de futuro em pesado grilhão. Porque aquele espírito que nós nos vinculamos, muitas vezes nos vinculamos por vetores atrativos incompatíveis com o objetivo da nossa existência. E nós reincidiríamos com aquele relacionamento nos mesmos desastres emocionais do passado. Então, de novo, a providência divina afasta-os para que sejam reconduzidos ao roteiro que traçaram para o progresso moral. Não te confies às aparências. Louva ao céu azul que te imprime euforia ao pensamento, mas agradece também a nuvem que te garante a chuva mensageira do pão. Mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, recebe a aprovação como sendo o melhor que merecemos hoje, em favor do amanhã.
E ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma toda, rende graças a Deus. Então, nessa linha de pensamento da bem-aventurança, a não todos os que sofrem, porque todos que estão nesse planeta sofrem, porque somos ainda espíritos necessitados de provas e expiações. Mas aqueles que entenderam o benefício da prova como estímulo à construção de valores que eu não possuo, estes de nós serão os vencedores. Venceram a si mesmos. E não fosse a ação da providência divina nos alcançando com limitações, nós não nos curvaríamos perante a lei de Deus, porque o nosso orgulho seria a supremacia da nossa personalidade doente. Então, para que, além da privação necessária, nós somos estimulados a desenvolver a humildade, ou seja, a docilidade de nos curvarmos diante do bem da lei divina em nosso favor, diante do bem que os amigos espirituais exercem para conosco, e nos sentirmos todo o tempo nesta linha renovadora de que eu estou sendo reconduzida ao caminho da verdade, e sentir para então agradecer. Porque é muito comum entre nós entrarmos na rebeldia em relação à dor. Seja o período da enfermidade, seja a perda financeira, seja a deserção de um afeto querido, que são as situações mais extremadas que nós vivemos. Via de regra, a gente começa na queixa e termina na revolta. Começa na queixa, termina na revolta. E aquilo vai gerando uma estagnação, porque não há possibilidade do espírito progredir enovelado nesses pensamentos contrários à necessidade que ele trouxe. Então, vamos imaginar o nosso pensamento de sofrimento, de queixa, que está ruim, que não está bom, que não está ruim e tal, sem perceber a mim mesmo, sem visitar a minha consciência, e ao invés desse queixume, que é uma espécie de recusa reencarnatória, nós entendermos que benefício eu tenho que passar com essa situação, vou construir com essa situação, que amparo estou recebendo com essa limitação. O que será que a espiritualidade está querendo me dizer com esses freios que me foram impostos? Quais são as minhas tendências que, se elas eclodirem, eu não as segurarei mais e que seria realmente mais uma falência reencarnatória? São questões assim aleatórias que nós estamos levantando, mas que todos nós precisamos fazer, né? Se é um parente difícil com quem convivemos, o que é mesmo que nós viemos aprender com ele, que eu não tinha ainda? O que a limitação financeira educa o meu espírito? Não é? O que a enfermidade limita para que eu não dê vazão às minhas paixões avassaladoras? Enfim, sem essas reflexões, nós não seremos espíritos gratos, felizes, apesar da dor. Porque a dor, quando ela não é revertida em sofrimento contumaz, ela nos educa o tempo todo, ela nos sinaliza. É o aguilhão da consciência que vai norteando o nosso caminho. Ela tem esse benefício ainda. Enquanto houver no nosso passado ajustes com a lei, nós precisamos ser balizados por caminhos muito definidos. E esses caminhos são sempre simples, sóbrios. Sempre. Quando nós tivermos qualquer dúvida ou questão do que fazer, simples, o mais simples e o mais sóbrio é sempre a melhor atitude, o melhor caminho para nós seguirmos. Então vamos refletir sobre isso. Sobriedade, calma, paciência, para que possamos realmente ir solucionando
tudo aquilo que nós colocamos como oportunidades redentoras no planejamento reencarnatório. Já há alguns dias nós estamos lendo um texto de Emmanuel intitulado Ante a Lei do Bem, do livro Alma e Coração. E nesse texto, ele traz para nós várias situações que devem ser reflexões profundas. Como é que nós vamos encarar situações do cotidiano que nos acontece e aproveitar essas situações para enriquecer-nos como espírito e aprendermos esse conteúdo do Evangelho do bem sofrer. O bem sofrer é sofrer com aproveitamento, promovendo as transformações íntimas que viemos fazer. Então, ele traz um tema muito importante, que é a discórdia. Então ele diz assim: discórdia é um problema que te pede ação pacificadora. Então, essa frase, ela é uma frase muito importante, porque quando nós estamos envoltos em vibrações de discórdia, de maneira generalizada, o que acontece conosco? Nos desequilibramos. E qual é a solução para essa chaga chamada discórdia? O pensamento pacificado. E o que é a paz? A paz é um estado de consciência, é um estado íntimo. Todas as vezes que nós estamos absolutamente convictos que estamos cumprindo com o nosso dever e que, apesar disso, a discórdia não cede, é porque nós ainda não tivemos o tempo suficiente para exercer toda a paz de que somos capazes de emitir. Porque às vezes nós pensamos assim: mas eu cumpro com o meu dever. Mas há quanto tempo você está cumprindo com o meu dever, com o seu dever? Às vezes nós vamos dizer há 1 ano. Às vezes nós vamos dizer há 10 anos. Às vezes nós vamos dizer há 20 anos. E é exatamente isso que vai nos auxiliar profundamente a nos libertarmos da discórdia. Porque muitas vezes será necessário 30, 40, 50 anos do cumprimento ininterrupto do dever, que traz um estado íntimo de pacificação, para que a discórdia ceda lugar ao entendimento. Porque muitas vezes aquela discórdia, ela ocorre por uma energia, por uma memória alojada no perispírito que promove aquela vibração de discórdia. E é necessário o espírito, muitas vezes, permanecer num ambiente pacificado décadas, ininterruptamente, para que ele possa ir se libertando daquelas vibrações que se encontram na memória. Porque é um processo. Se nós pegarmos um pano que está encardido, quanto tempo ele tem que ficar no balde ou na máquina até
que aquela sujidade seja eliminada. Não é instantâneo. Então, muitas vezes, nós, individualmente, somos esses espíritos que promovem a discórdia. E nós vamos ficar imersos no ambiente familiar, no ambiente espiritual de alguém que emana para nós vibrações pacificadas e aquilo vai contribuindo para que a paz se instale. É necessário que a gente creia nisso. E quando a discórdia vem do outro, nós não desanimarmos de emitirmos essas partículas que são realmente capazes de auxiliar. Então, vamos dar sequência no que Emmanuel está dizendo. Ele diz assim: desarmonias domésticas mais não são que exigências de mais serviço aos familiares para que te concilies em definitivo com adversários pretéritos, suprimindo possibilidades de retorno à causa do sofrimento e desequilíbrio que já te induziram a quedas e obsessões em existências passadas. Então, permanecer por algum tempo num ambiente onde existe a desarmonia doméstica vai exigir de nós serviço ininterrupto no bem. Serviço constante no bem. Esse serviço incansável de nos permanecermos vinculados àqueles que são desafios para nós, mas que esse serviço constante de insistir na convivência, de insistir nas trocas afetivas dentro de um relacionamento saudável, é isso que vai aplacar essas desarmonias, essas discórdias e nos conduzir a um estado de pacificação. Porque como nós estamos falando em todos os evangelhos, os conteúdos são íntimos. Então, quando algo não sai de acordo com aquilo que eu acho que deveria ser o melhor, que recursos eu tenho para lidar comigo mesmo e não ficar atrelada a situações tão difíceis que nós chamamos de frustrações. E aí falamos, mas eu gostaria de estar numa família diferente, mais equilibrada, onde os problemas não fossem de tal monta, mas isso é uma construção. Nós, um dia, estaremos sim em ambientes mais harmonizados, depois de desenvolvermos por esses que nos cercam o verdadeiro amor, a verdadeira paciência, sem o qual nós não avançamos. Então, ele continua: sempre que aflições te visitem, na forma de enfermidade ou tristeza, humilhação ou penúria, perseguição ou tentação, prejuízo ou desastre, não te rendas às sugestões de rebeldia e desalento. Olha a importância disso, né? De nós avançarmos sempre e não nos permitir ficar tomados por vibrações que possam dificultar o nosso caminhar. Porque reclamar, porque nos indignar, nos rebelar, além de não resolver absolutamente nada,
impede, como nós temos falado aqui, que o fluxo divino que nos socorre nas situações mais difíceis nos alcance. Então, estabelecer esse pensamento de nos entregarmos para a solução definitiva daquilo que significa para nós profundos desafios é o único caminho de nos libertarmos. E para finalizar, ele fala uma frase que é muito impactante para nós. Ele diz assim: trabalha e espera. Olha isso. Trabalha e espera. Trabalhe de maneira constante, sem interrupção, e espera. Entre o prazer de servir e a felicidade de confiar, recordando que se procuras pelo socorro de Deus, o socorro de Deus também te procura. Olha que espetacular essa frase, que ao alimentarmos o nosso campo mental dessa verdade, nos tornamos mais robustecidos para a luta. Trabalha sempre entre o prazer de servir e a felicidade de confiar. Porque às vezes nós queremos que as situações fiquem mais calmas, mais equilibradas, para que servamos menos, para que o serviço seja menor. Mas para que possamos atingir a perfeição para a qual nós fomos criados, quanto mais serviço, melhor. Quanto maior o desafio, maior o aprimoramento. Então, se nós por um segundo buscamos o socorro divino, tenhamos a certeza absoluta que o socorro do Pai nos busca igualmente, para que possamos ter forças e vencer as dificuldades que surgem. Com isso, ele termina: e se a tranquilidade parece tardar, porque privações e provações se multiplicam, preserva com o trabalho e com a esperança, lembrando-te de que a lei do bem opera sempre e que o amparo de Deus está oculto ou vem vindo, né? Então, ou nós não estamos enxergando, ou ele está a caminho, no sentido de nos alcançar na exata proporção do qual estamos necessitados. Vamos, nessa manhã, manter o pensamento confiante em Deus, guardando a certeza absoluta de que nada nos faltará. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, cremos em Ti. Nós estamos convictos que todas as dificuldades que nos chegam nesta hora, que parecem não ter fim, que se avolumam em nossa intimidade, nada mais são do que segundos, momentos oportunos para que possamos fortalecer a nossa fé, robustecer o bem dentro de nós.
Então, Senhor, ante a nossa dor, queremos te agradecer, porque estamos lutando o bom combate, a luta íntima, para vencer a nós mesmos, nos tornando fiéis servidores, fiéis trabalhadores da sua gleba, dispostos a seguir os teus passos, teus exemplos. Envolve-nos, socorre-nos, protege-nos, para que nestes dias na terra, Senhor, possamos nos iluminar. 1000 vezes obrigado pela sua presença, pelo seu amor. Juntos venceremos as dificuldades do caminho. Ampara nesta hora, Mestre amado, nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa e de todas as casas irmãs. Fortalece-nos, para que, impondo as nossas mãos sobre eles, possamos derramar o que temos de melhor. Que as nossas vibrações tenham alcance de chegar a esses corações, oferecendo paz, bom ânimo e esperança. E nós outros, Senhor, oramos pelo Brasil, por esta pátria amada, por este ambiente, Senhor, que nós brasileiros, quando nos tornarmos cristãos, não apenas nas palavras, mas no pensamento e nas atitudes, faremos desta nação a pátria do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.